Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a elite trevosa. O que é que está acontecendo com essa elite trevosa? Mas antes de eu contar tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e principalmente muita esperança. Vamos aguentar firme, pessoal. A gente sabe que a situação aí fora não está muito boa, mas coragem que falta pouco. Vamos continuar orando com muita fé e confiança no nosso Cristo amado, porque é Ele que está no comando de absolutamente tudo aqui no planeta. Vamos continuar orando também, pedindo pela paz mundial, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pela finalização na operação de rescaldo das almas que estão perdidas aí no umbral, coitadinhas, que todas elas possam ser resgatadas e levadas para o abrigo das colônias espirituais, né? E vamos também orar, gente, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que todo o excesso de energia deletéria que lá ficou devido à desmontagem das estações da discórdia que havia por lá nessas cidades, que essa energia possa ser transmutada em energia boa, né? E finalmente pedir ao nosso Cristo amado que possa Ele continuar fazendo esse trabalho maravilhoso de irradiação de energias de paz, de amor, de motivação, junto aos corações dos trevosos. E pensem, gente, que essa irradiação que o Cristo está fazendo está surtindo muitíssimo efeito, porque muitos e muitos desses seres estão fazendo preciosas reflexões e com base nessas reflexões, todos eles estão se entregando aos missionários da luz. E isso, gente, é maravilhoso porque todo mundo sai ganhando nessa brincadeira aí, né? Mas vamos ao assunto de hoje, pessoal. Qual é o assunto de hoje? É sobre o estado em que os seres que compõem a elite trevosa aqui do planeta se encontram, tá? Mas o que é essa elite trevosa? Para quem é novo no canal, tá chegando agora, nós recomendamos, por favor, que assistam aos vídeos da playlist que nós temos aqui no canal, que falam sobre Javé e Jesus. E ali está tudo muito bem explicado, e quem assistir a essa série de vídeos vai ficar muito por dentro do assunto. Pois bem, a elite trevosa, que se autodenomina dessa forma, é um conjunto de espíritos muito trevosos e muito antigos, e que também são muito inteligentes, mas que infelizmente eles usam dessa inteligência poderosa que eles têm para o mal. E dentro dessas premissas do mal, eles buscam avidamente o poder e desejam ardentemente controlar a terra e oprimir a todos os seus habitantes. E é claro, eles odeiam muito, muito, muito
a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso amado diretor planetário. E é isso. Quem nos deu essas interessantes informações foi o nosso estimado e elevado Clímaco, um ser muito avançado aqui da esfera planetária, que trabalha em conjunto com os arcturianos, que eu já expliquei para vocês, né, gente? Eles trabalham de mãos dadas. A alta espiritualidade com os nossos irmãos estelares elevados, eles trabalham em conjunto para a luz e todos eles obedecem ao que o nosso diretor planetário, Jesus de Nazaré, planificou para essa transição, né? E a entidade chegou e, após os cumprimentos iniciais, que eles são sempre muito carinhosos, muito queridos, né? Ele falou assim: nós sabemos que tudo está mais difícil. E olhem, pensem que é para todos, para vocês encarnados e para nós desencarnados. E eu fiquei assim, falei, nossa, pensei que era só pra gente, mas não, também é difícil para eles. E ele vai explicar, olha só o que ele falou. Atuar nessas esferas tão densas não tem sido fácil, mas é muito necessário a consecução dos planos traçados por Jesus, o nosso mestre querido. E esses planos dizem respeito à transição desse lindo planeta. Os trevosos, além de muito feios e deformados, exalam um péssimo odor, realmente nauseabundo, decorrente das baixíssimas vibrações mentais que eles emitem. Agora, preste atenção ao que ele vai contar, gente. Olha só, ele falou assim: seus perispíritos, os perispíritos desses seres trevosos, entram ou estão em estado de decomposição, pois eles não conseguem se sustentar pelas baixas vibrações mentais. E eles vão se decompondo até que esses seres entram num estado ovoide, perdendo a capacidade de expressão do seu espírito, tá? E esse é o estado normal de funcionamento da lei da luz. Porém, a elite trevosa construiu para si própria, equipamentos para burlar as leis divinas. E esse é o seu intento. Porém, eles só conseguem retardar o efeito e, com o passar do tempo, não adianta, porque o perispírito acaba se decompondo exatamente do jeito que a lei divina prevê, tá? Então, gente, eu vou fazer uma paradinha aqui para dar uma pequena explicação, principalmente para as pessoas que são mais novas no canal, que não conhecem tudo desde o início. Quem estiver chegando agora, a gente recomenda, maratonem os vídeos, porque eles vêm numa sequência, gente, de explicações, que é como a construção de uma casa, começa pelo alicerce e vem subindo as paredes até o telhado. Então, quem puder, faça maratona dos vídeos, ou quem gostar de ler, adquira os livros, porque tá tudo nos livros, gente, tudo nos livros também, muito bem explicado, com detalhes. Então, quem gosta de ler, a gente recomenda, né? Mas, enfim, o que a elite trevosa faz? Né? Porque essa lei, o que acontece? O perispírito desses seres, ele, quando a gente age no planeta, faz coisas erradas, aquilo tudo vai marcando o nosso perispírito.
E a forma que existe para a gente curar o nosso perispírito e retornar com ele ao seu vigor energético é através da encarnação, aonde acontece a lei da plasmagem física. Então, quando aquela deformidadezinha, aquelas coisas que a gente tem no perispírito, elas são plasmadas no nosso corpo físico, a gente está, na verdade, depurando o nosso perispírito. Só que esses seres, os seres, quando eles não querem, não desejam se encarnar, eles não conseguem recuperar o perispírito deles. O perispírito ele vai deformando, até que começa a chegar um ponto, que é aquilo que o Clímaco explicou, que ele começa a se decompor literalmente, tá? E o que é elite? Porque a elite trevosa, esses seres da elite trevosa, eles nunca quiseram se encarnar no planeta. Porque eles não queriam sofrer, eles não querem trabalhar a sua evolução, eles não querem curar os perispíritos deles, né? Então, o que eles fizeram? Eles são muito inteligentes, eles então criaram 2 equipamentos na tentativa arrogante de burlar as leis divinas. O primeiro equipamento que eles criaram é um chapéu eletrônico, tá? E esse chapéu eletrônico, qual que é a função dele? É bloquear a emissão energética da própria consciência. Olha só que danados. Então, eles fazem e não sentem o remorso. Por quê? Porque eles bloquearam a emissão da própria consciência. E o segundo equipamento que eles criaram é um equipamento de alimentação energética através das nossas vibrações do medo, né? Porque essa energia, digamos assim, ela alimenta o perispírito deles, não cura, mas alimenta, impedindo ou retardando o processo do perispírito se tornar ovoide, tá? Porque essa é a lei funciona assim, tá? Só que nem com toda a alimentação energética que eles estão recebendo através das teias de medo existentes no planeta, está sendo capaz de sustentar os seus perispíritos, tá? Porque, gente, a lei divina, ela se sobrepõe a qualquer coisa. Então, o máximo que esses seres estão conseguindo, é retardar esse efeito, tá? Esse efeito da decomposição dos perispíritos deles, tá? Mas burlar a lei de Deus, gente, isso é impossível, não há como, não tem como, tá? Então, esse, por exemplo, é o caso do Javé, tá? Cujo perispírito já colapsou e ele entrou num estado de coma, tá? Ou seja, o perispírito dele tá tão decomposto, tá tão acabado, que não permite mais que o espírito, a mônada dele, se manifeste. Então, ele está num estado de coma. E o mesmo está prestes a acontecer com Shiva e Vishnu, os seus principais asseclas. E esse processo de decomposição dos perispíritos, ele vem se acelerando, porque já é dado o tempo para eles se sustentarem com as pérfidas energias obtidas através do medo, pavor e ansiedade dos seres aqui do planeta. O tempo deles realmente está a se extinguir aqui no planeta Terra. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe,
por favor, dá seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo e se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal. Esses seres da elite trevosa receberam muitas e muitas chances para se melhorarem, inclusive a maior delas, de todas elas, que foi a presença física de Jesus, nosso diretor planetário, que veio dar o exemplo para eles, que veio espalhar o amor incondicional e apresentar o verdadeiro Deus de paz, amor e alegria. E esses seres rechaçaram o nosso Cristo com grande violência, acreditando na sua arrogância extrema que poderiam vencer o nosso Cristo. Mas, gente, né? Imagina, né? E eles, então, acabaram assinando as suas próprias sentenças de exílio ao não desejarem continuar a sua trajetória evolutiva. E depois que o Cristo esteve aqui, eles ainda tiveram mais 2000 anos para se reposicionarem e reconsiderarem sua grande teimosia. Mas eles preferiram continuar nas trevas, acreditando que eles poderiam ficar perpetuamente aqui no nosso planeta. Mas a lei da evolução, que é uma das leis primordiais do Senhor, ela se impõe e é chegado o momento da transição e eles irão embora, quer eles queiram, quer não. As suas frontes já estão marcadas e quando Miguel, o justo, chegar, que é o nosso queridíssimo Miguel Arcanjo, elas se acenderão e vão se acender com grande ardor, deixando eles todos apavorados e desarvorados, porque acostumados a impor os seus mandos e desmandos junto aos demais seres, serão surpreendidos por elas. Sim, e serão fortemente atraídos para o portal dimensional, onde Miguel Arcanjo, que eles se tratam tudo pelo nome, viu, gente? Então, eles falam Miguel, Rafael, tal, né? Mas eu gosto de colocar o título, né? Miguel Arcanjo, então, vai aguardar esses seres para escoltá-los até o seu planeta de exílio, que é aquele planeta que está em formação. Vocês já sabem disso, que a gente já explicou anteriormente. E todos os arcontes para lá irão também, porque são igualmente trevosos e muitos se comprazem no mal. E ao pé desse portal dimensional, todos os seres trevosos em estado de coma serão energizados por Miguel Arcanjo para que despertem e possam receber seus vereditos de exílio. Porque assim, gente, o que foi que eu entendi dessa mensagem é que esse, digamos assim, esse estado de coma começou com Javé, porque Javé é o mais trevoso dos trevosos, né? Mas esse estado está se alastrando pela elite trevosa. Então, a cada dia que passa, mais desses seres estão entrando em estado de coma, tá? E com cheiros horríveis, porque quando eles chegam a entrar em estado de coma, o perispírito deles tá assim, gente, meu Deus, tá podre, tá podre. Essa que é a questão, tá? Então, a coisa é muito séria, o momento está chegando, tá? E é por isso que os trevosos estão muito, muito apavorados, estão desesperados
mesmo. E como a gente já explicou anteriormente, essas marcas que os trevosos, elas são senoidais, né, que eles já receberam essas marcas, e eles não veem por enquanto as marcas, eles não sabem que estão marcados, tá? Essas marcas, quando elas se acenderem, elas têm uma das várias funções que elas têm é a magnética, tá? Ou seja, elas vão puxar esses seres, elas vão atrair esses seres para as armadilhas magnéticas no astral. E no caso da elite trevosa, a elite trevosa ela não será arrastada para uma armadilha magnética, ela será arrastada para o portal dimensional, aonde estará quem? Miguel Arcanjo, né? Aguardando eles com sua legião de luz, e lá, como foi dito agora, né, no vídeo, os que estão em coma vão ser energizados o suficiente para que eles despertem e possam receber as suas sentenças de exílio. E será muito triste, porque todos entrarão em desespero, tal qual o bandido mau que recebe a sentença do seu julgamento. A boa notícia é que todos têm salvação e em algum momento no futuro eles vão fazer importantes reflexões que os conduzirão ao caminho da luz. Mas, por enquanto, eles vão precisar drenar a imensa quantidade de energia má que eles acumularam deliberadamente ao longo de bilhões de anos, comprazendo-se no mal. Entendeu Deus que eles receberam inúmeras oportunidades de melhorar e que todas essas oportunidades foram por eles desprezadas por pura teimosia, por pura obstinação. Então agora precisam todos esses seres ser descontaminados dessa péssima energia, e eles farão isso num planeta em ignição para não prejudicarem a mais nenhum ser vivo. Porque a energia é tão ruim, gente, é tão péssima, que se ela encostar em qualquer ser vivo, esse ser vivo vai ser muito prejudicado. Então, pela misericórdia divina, é por isso que eles irão para um planeta em estado de formação, porque daí vai poder drenar toda aquela energia péssima, não vai ter ninguém vivo lá para ser contaminado por essa energia, que depois vai ser cristalizada, conforme o planeta for esfriando, e ela vai, pela densidade dela, ela vai gravitar para perto do núcleo, num local onde ela jamais poderá ser explorada por nenhum habitante que futuramente ali venha a se instalar, tá? E esse momento todo, ele se aproxima o momento da transição. E devido a essa proximidade, o desespero aumenta neles, como um animal acuado, tá? E eles, então, como animais acuados, lutam desesperados contra a luz. Mas a luz, qual um dardo tranquilizante, os imobilizará, exilando-os definitivamente aqui do planeta Terra. Então, essa é a situação. Muitos desses seres da elite trevosa estão já entrando em estado de coma, acompanhando o seu chefe supremo Javé. Os seus corpos astrais superiores, que são o corpo búdico e mental superior, também estão seriamente comprometidos. E somente após a drenagem é que terão condição de ser reconstituídos, recuperados. E será um processo bem doloroso e longo para eles,
mas é o único modo de recuperá-los e tirá-los do círculo vicioso em que se meteram. O grau de psicopatia desses seres é gravíssimo e vai requerer uma ação contundente para a sua recuperação. Como já foi dito anteriormente, a salvação é para todos. Nenhuma mônada, nenhuma pessoal, nenhuma é exterminada, tá? Todas as mônadas são imortais, criadas que são a imagem e semelhança de Deus, né? E eu gosto sempre de frisar isso, gente, porque tem uma linha aí de uma teoria que diz que as mônadas que não são obstinadas no mal, que elas são encaminhadas a um sol central e que lá elas são extintas. Não, gente, isso não procede. Segundo o que a espiritualidade aqui nos aponta, isso não procede. Todas as mônadas têm salvação, tá? Agora, quanto maior a doença, mais séria a doença, mais, digamos assim, forte tem que ser o remédio para salvar essas criaturas, tá? Então, muitas vezes o remédio tem que ser forte, tem que ser amargo, o tratamento tem que ser longo, mas todos têm salvação, tá? Essa é a boa notícia, ninguém é extinto. E, bom, nesse momento, claro, eu perguntei com quem eu estava tendo a honra de contatar, e aí que eu fiquei sabendo que era com o nosso estimadíssimo e elevado Plímaco, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito dele, e esse ser, o Plímaco, ele veio pela primeira vez para nos contar sobre a quebra da teia astral trevosa que existia no planeta, que foi quebrada já, tá? Para quem é novo no canal, nós recomendamos também que vocês assistam ao vídeo de número 200 do YouTube. A turminha do Spotify corresponde ao episódio 350. Tá? Então, gente, essa que fala, esse vídeo, no caso, esse episódio, ele conta sobre a quebra dessa teia neural trevosa, tá? Que existia, que já foi quebrada, tá? Ou seja, a luz, ela vai trabalhando, enfraquece aqui, enfraquece ali, afrouxa colar, elimina, né? Acaba com a produção da energia deletéria, enfim, vão sendo tomadas todas as providências até o ápice da transição. Tá bom, gente? Então, essa é a situação da elite trevosa. Muitos deles estão realmente entrando em coma, um atrás do outro, tá? O que não vai impedir realmente o processo de exílio deles, né? E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo, que para eles, coitados, não é uma boa notícia, mas é uma boa notícia para nós, porque já está na hora dessa turminha seguir o caminho deles, né? E deixar a gente trilhar o nosso para a evolução. E eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!